Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula das nossas aulas de quarta-feira, onde a gente sempre traz algum tema relevante sobre investimento, sobre construção patrimonial. Quem não me conhece, meu nome é Gabriel Utzik e o meu objetivo é ajudar pessoas a construir um caminho, fazer uma construção patrimonial através de alavancagem, usando o sistema de consórcio com segurança e com rentabilidade. E o tema de hoje é: quais são os 5 maiores absurdos que você vai encontrar quando você ouvir falar sobre consórcio, sobre alavancagem, usando consórcio, etc e tal, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui e fazer um convite / lembrete. Na semana passada, a gente teve a sequência de aulas da série Alavancando Investimentos. Segunda-feira tivemos a primeira aula, quarta-feira a segunda aula e quinta-feira tivemos a terceira aula. Todas elas foram ao vivo aqui no meu canal do YouTube e essas gravações estão disponíveis, porém, somente ficarão ainda disponíveis até domingo de noite. Então, quem não assistiu, corre lá para assistir. Quem quer saber como assistir, pode até aqui colocar nos comentários. Quem quer saber onde encontrar, eu também vou te ajudar mandando o link dessas aulas para você poder assistir. Através dessas aulas você vai aprender a como fazer um processo de alavancagem 100% seguro, buscando também muita rentabilidade no processo, beleza? Então é o seguinte, para começar devagarinho, tá? O que é a ideia da gente conversar nessa aula de hoje? Eu já faço isso, esse processo de alavancagem, há 16 anos, tá? Eu já errei e eu já vi muitos erros também, né, ao longo desse processo. E o objetivo desse conteúdo de hoje é justamente te mostrar quais são esses erros, quais são esses problemas, porque muitas vezes as pessoas não têm resultado, perdem dinheiro no consórcio e às vezes não sabem nem por quê, porque afinal não tem esse esclarecimento. Então, isso vai ser um conteúdo muito importante para você entender esses aspectos, né? Ao longo desses 16 anos, poxa, né? Muita coisa aconteceu ao longo dos últimos anos. Muitas pessoas me procuram para entender mais, etc e tal. São dezenas de conversas diárias que a gente promove aqui com o nosso time e tal. Dezenas de comentários, perguntas no Instagram, seja pelo direct, seja pelas caixinhas de perguntas que eu costumo abrir, né? Pessoas me perguntando e tal, e não entendendo muitas vezes como é que não tem resultado, enfim. Até aqui no YouTube também, muitas perguntas que eu recebo. Então, vai ser um ponto muito esclarecedor o que vamos falar nessa aula de hoje, beleza? Então, qual é que é o primeiro... deixa eu aproveitar o seguinte, antes disso, tá? Quero fazer aqui o convite para você se inscrever também no canal aqui. Eu já produzo conteúdos no canal já há bastante tempo. E, momento, tá bom? Aproveitando, se inscreve no canal. E se você gostar, dá um like também, dá um joinha nesse vídeo para também o YouTube entender que foi relevante para você e entregar assim para mais pessoas, beleza? Então tá bom. Sem enrolação, vamos lá. Qual é o primeiro maior erro, maior absurdo que eu elenquei para falar nessa manhã, tarde de hoje, tá? Depender da sorte. Exatamente. Isso é uma crença muito comum, que o consórcio você precisa ter sorte e tal. E a verdade é que você vai precisar de sorte se você investir nesse modelo de forma errada. Existem grupos e tal que você vai precisar depender da sorte, mas esse não é o caminho se você quiser, de fato, fazer uma promoção de construção patrimonial. Aliás, investimento nenhum você deveria estar contando com a sorte. Não faz o menor sentido isso, né? Investimento a gente faz de forma racional e objetiva, né? Com análise de cenários e não contando com a sorte. E não seria diferente se você vai querer investir em alavancagem patrimonial, investir no sistema de consórcio. Você não faz uma carta de consórcio esperando uma contratação por sorteio, nem no começo, nem no meio, nem no fim. Não é assim que funciona. Você vai usando estratégias que vão te deixar além do sorteio, né? Ou seja, quando você está num grupo que só tem sorteio, por exemplo, ou quando você você entra num consórcio esperando para o sorteio, você tem que ter uma coisa muito clara.
Isso não é uma opinião minha, não é simplesmente como funciona o negócio, tá? Se você está dependendo do sorteio, um vai ser o primeiro e um vai ser o último. Então, você pode ser o primeiro contemplado? Pode, mas é a questão, você vai depender de sorte, contar com a sorte? Não deveria. E você pode também ser o último contemplado. Por quê? Como é que funciona um grupo de consórcios, né? Todo mês as pessoas vão fazendo o pagamento das suas parcelas, né? Vão fazendo o pagamento das suas parcelas e esse pagamento vai sendo somado no caixa do grupo, tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Por exemplo, opa, contrário, aqui. Ah, tá bom, assim, não era isso que eu queria, mas enfim. Vamos lá, por exemplo, tá? Você tem lá um grupo, tal, você tem um grupo com, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, entendeu? Você vai precisar dos aportes dessas 5 pessoas para juntar no final daquele mês o recurso que você vai distribuir nas contemplações, né? Agora, todo mês começa de novo. Todo mês é um novo mês, tá? Então, mês que vem, precisa todas as pessoas colocar o dinheiro para, de novo, uma delas ser contemplada. Ou, enfim, se eu tenho mais pessoas no grupo, pode até ser 2 contempladas, mas independente. O ponto é, se você está dependendo por sorteio, você todo mês a conta zero, todo mês você vai ter pessoas que vão sendo contempladas com o caixa que foi gerado naquele mês. Então, consegue entender aqui de forma muito clara porque um vai ser o primeiro contemplado e vai receber o dinheiro que foi injetado naquele mês, e outro lá vai ser o último. Afinal, não tem nada que você possa fazer de diferente no processo. Nada que você vá fazer vai mudar o processo. Você está pelo sorteio. E quando a gente vai investir o nosso dinheiro pensando, buscando uma rentabilidade futura, não é inteligente você pensar num processo como esse, né? Como esse para poder ter resultado. Por isso que lá no passado, quando eu comecei a entender, de 6 anos atrás, entender um pouco melhor como funciona o sistema de consórcio, eu comecei a olhar para esse cenário e pensei o seguinte: ok, beleza, mas será que não tem nada diferente, né? Diferente? Será que realmente, aqui me perdoem a letra, tá? Não, eu tô aqui estreando, né? Escrever aqui na tela é um pouco diferente de escrever no papel. A minha letra no papel também não é boa, né? Eu não posso usar isso como uma qualidade minha, né? Eu tenho muito mais qualidade usando calculador, onde é só apertar nos botões. Tem que saber apertar também, né? Mas, enfim, escrever, né? Grafia não é minha maior qualidade, vocês estão percebendo aqui agora na prática. Mas eu acho que vai ficar legível. O meu objetivo, quando eu escrevo, não é ficar bonito, porque isso eu já me convenci que não dá. Meu objetivo é conseguir que minha escrita seja legível. E às vezes eu consigo e às vezes não. Mas tudo bem, vamos lá, seguindo. Eu comecei a me perguntar, cara, mas será que não tem nada diferente? Será que eu vou ter que depender da sorte dos meus investimentos? E aí, entendendo melhor grupos de consórcio, eu consegui começar a perceber como que funciona essa mecânica. Ok, eu tenho lá, num grupo que eu vou ter sorteio, né? Beleza, aí tá, ok. E eu vou ter outras modalidades de contemplação em grupos, né? Onde eu vou ter lances. Aí, beleza, ok. Até seguinte, sorteio e lance, né? Basicamente é isso. Só que aqui nos lances eu também posso ter desmembramentos, tipos de lances diferentes. E aqui que começa a morar o grande. Não é o grande segredo, aquela parte marqueteira do negócio. Não, mas é verdade. Aqui começa a acontecer as grandes oportunidades de você, eventualmente, ser diferente dos outros, entende? Quando eu tenho lá, usando o mesmo exemplo lá, o grupo lá com as 5 pessoas, e obviamente o grupo tem mais que 5 pessoas, né? Mas quando eu vou ter lá um grupo lá, onde eu vou ter lá 5 indivíduos, né? 5 pessoas lá no grupo, e todas elas estão pelo sorteio, né? O que uma pessoa vai fazer diferente da outra? Nada, todas estão pelo sorteio. Agora, se eu sou essa pessoa aqui, ó, né? E eu tenho alguma coisa que eu posso fazer diferente, aí eu posso sim buscar um resultado diferente, né?
E aí isso você faz usando lances. Entende? Então, depender, né, do sorteio não é uma decisão inteligente, porque justamente você acaba sendo igual a todos os outros do grupo. Né? Isso é lógico, inclusive. Né? Ah, mas vamos lá, quando a gente vai investir, a gente não precisa, não deve contar que será o primeiro contemplado. Né? E também não deve contar que será o último. Como é que a gente faz isso? Bom, usando estratégia de lances, você com certeza não será o último. Existem diversos lances, inclusive lance quitação, que já é um lance que você, quando chega a certo ponto, você dá um lance para quitar o console. Então, é uma série de coisas. O que eu quero chamar muita atenção aqui é nesse aspecto, você não pode agir com emoção. Você tem que olhar para o grupo e fazer análise e tal para conseguir ter esse discernimento, né? Então vamos lá. A sacada está nos lances. A sacada está nos lances. Né? Agora vamos lá. Que tipo de lances? Como assim a sacada nos lances? Nós em um grupo, nós teremos... Bom, vamos lá. Vamos começar de novo aqui, né? Sorteio. Quer dizer que eu não vou participar do sorteio? Não quer dizer, mas o sorteio é brinde, tá? É bônus, é um extra, é um a mais. Se vier, que legal, foguete, batemos palmas, muito bom. Tive algumas cartas contempladas por sorteio já na minha trajetória, tal, legal. Mas eu contar com isso, aí já não é uma situação interessante. E quando eu vou falar de lances, né, aí também cada formatação de grupo vai ter tipos de lances diferentes. E quando eu falo de lance, aqui presta atenção. Qual lance eu tenho que dar? Como é que funciona isso? Cara, vamos lá. Não existe qual lance eu tenho que dar com uma pergunta assim isolada, porque o lance ele vai precisa estar alinhado com o teu objetivo. Então, eventualmente, né? Eventualmente o lance que eu vou dar, porque o meu objetivo é objetivo X, não necessariamente é o mesmo lance que a Roberta vai buscar dar se o objetivo dela for Y. Né? Explico. Existem aí dois grandes tipos de lances, tá? O lance livre. O lance livre é o lance que quem dá mais contempla. Quem dá mais contempla. Ou seja, quem vai ofertar o maior lance será o contemplado. Esse lance, qual é que é o objetivo dele? Para quem que esse lance vai interessar? Para quem? Para quem já tem uma perspectiva de fazer um investimento imobiliário e tem um recurso disponível para ofertar de lance. Por exemplo, eu, Gabriel, quero comprar um apartamento de 100 mil reais, né? Ou eu rematei um apartamento de 100 mil reais no leilão, que custa 200, então eu quero pegar essa carta para fazer o reembolso, então eu vou querer levantar esses 100 mil para não precisar pagar o apartamento à vista, né? Para que depois eu fique, em vez de ter pago o dinheiro, o apartamento à vista, eu fico o dinheiro comigo, eu pago as parcelas e aqui o aluguel vai pagar as parcelas. Eu promovo a autoquitação num processo mais rápido. Eu tenho 50 mil, oferta 50 mil, pego a carta de 100 mil, pago o imóvel e esse imóvel vai ficar então alugado. Daqui para frente quem vai pagar esse imóvel é o inquilino. É como se eu tivesse comprado um imóvel de 100 mil de custo, né? E eu paguei só 50 mil por ele, porque foi o valor do lance que eu desembolsei, né? Então, se você constrói, compra em leilão, ou até acha uma oportunidade de comprar abaixo do preço um imóvel, você vai comprar ainda por menos ainda do que ele vale, né? Então, para quem tem dinheiro e para quem tem um objetivo imobiliário. Gabriel, eu quero vender a carta. Eu oferto o lance livre? Não, para você não. Aí você vem aqui para o outro cenário, os lances autocontempláveis. O que são os lances autocontempláveis? Basicamente, são lances que eles são fixos, ou seja, quanto eu vou ofertar de lance? Eu tenho que ser o maior lance. Não, o grupo já arranca com esses lances fixos, então você não pode dar nem mais nem menos, ele é fixo. Só que o que caracteriza ele ser autocontemplável é que você não paga em dinheiro, você desconta o valor do lance da própria carta. Por exemplo, se você tem
Se você tem uma carta de 100 mil, você oferta um lance fixo de 30 mil. Caso você venha a contemplar, você não paga esse lance em dinheiro, você fica com crédito de 70 mil. Gabriel, esse dá para vender a carta? Claro, esse dá e dá muito resultado. Percebe? Então, aí você vai usar esses lances autocontempláveis. Para quais objetivos esses lances autocontempláveis vão atender? E veja bem, existem grupos que haverá o lance fixo, aliás, é bem comum, quase todos no Brasil têm, mas muitos não são autocontempláveis, porque ele é um lance fixo, mas você ainda tem que pagar ele em dinheiro, ou uma parte dele em dinheiro. Então aí haverá variações nas formatações dos grupos, nos N consórcios que existem, grupos de consórcios que existem, Brasilzão afora, tá? Por isso que, enfim, consórcio não é tudo igual. Vamos falar sobre isso também. Dito isso, para quem interessa esse tipo de lance? Para quem quer vender a carta, fazer alavancagem financeira. Para quem quer fazer alavancagem de aplicação, ou seja, eu contemplei essa carta num período já um pouco mais à frente, não vale a pena vender a carta, ou eu não quero vender a carta, eu quero pegar a bolada no final, eu deixo ela aplicada no fundo de investimento da própria administradora de consórcio. Daí esse tipo de lance pode valer a pena. Terceiro, para quem quer fazer alavancagem patrimonial, comprar o imóvel e o inquilino que paga ele, mas ele não tem esse imóvel em vista ainda, é um projeto, é um plano futuro. Aliás, um parênteses, o mundo perfeito seria você nunca ofertar um lance livre, você ter várias cotas, essas cotas vão indo contemplando, e aí você busca as oportunidades em imóvel. Mas, não estou descartando o lance livre, mas uma melhor possibilidade seria você contemplar sem tirar dinheiro nenhum do teu bolso. E aí é só o lance contemplado que vai te atender nesse sentido. E ele precisa, e é uma previsão de contemplação de médio prazo, tá? Pode levar o lance do contemplável pode levar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Entende? Faz parte. Claro que você usa estratégia de probabilidade com isso também. Tá? Porque aí vem outro ponto, né? Mas para fechar esse ponto, para quem interessa os lances autocontempláveis, para quem quer fazer alavancagem financeira, vender a carta. Sorteio também, óbvio. Para quem sorteio serve para tudo, né? Para quem quer fazer um investimento imobiliário, fazer uma alavancagem patrimonial, mas não tem dinheiro para ofertar lance ou não quer mexer no teu dinheiro. Se você tem uma reserva lá de 50 mil, por exemplo, tá? Ah, eu vou comprar um imóvel, não sei o quê. Calma, cara. Não mexe esse dinheiro. Se acontecer alguma coisa, você não tem mais nada. Deixa esse dinheiro quieto lá numa aplicação financeira. É a tua reserva de emergência, é a tua reserva de oportunidade. E aguarda uma contemplação por lance autocontemplável. É inteligente fazer isso, entende? Porque você não se expõe aos riscos necessários. Tá? E também é interessante para quem, no caso, quer fazer alavancagem por aplicação. Então, Gabriel, quais lances você costuma ofertar? Eu contemplei 90% das minhas cartas aqui. Aqui, com certeza, tá? É a cereja do bolo. Que cerejinha, hein? Chapéu. Bom, enfim, eu tenho que fazer um curso de desenho, mas tudo bem. Mas tô gostando desse negócio de rabiscar aqui, achei legal. Enfim, é a cereja do bolo, tá? E agora vamos lá. Mas, Gabriel, beleza, você falou que sorteio e tal, não sei o que, tá. Então tá, vamos lá. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu falei que num grupo, eu vou pegar aqui exemplo de 5 pessoas de novo, tá? Obviamente que tem mais pessoas, tá? Num grupo, mas tem 5 pessoas, tá? 5 pessoas aqui nesse grupo. E todas elas estão para o sorteio, cara, não há nada que eu possa fazer de diferente. Eu tenho que aguardar a sorte bater na minha porta. Agora, no lance autocontemplável, o que acontece? Das pessoas que ofertam o lance, entre elas é feito um desempate também, por uma espécie de sorteio, é por aproximação da Loteria Federal. Mas aí qual é que vem? Por exemplo, enquanto do sorteio, tá? O sorteio, todas participam. Num lance autocontemplável, você já vai ter, por exemplo, uma que não vai poder participar, porque não ofertou o lance. E aí vem, até vou botar aqui na linha de baixo, os grandes diferenciais que eu busco nos grupos, que é você ter lance autocontemplável fidelidade, 6 meses, lance autocontemplável fidelidade, 12 meses. O que isso quer dizer? Quer dizer, só quem paga em dia por 6 meses consecutivos pode ofertar esse lance. Então isso elimina muita gente do processo. Aqui no lance autocontemplável
contemplar a fidelidade 12 meses também. Então imagine o seguinte, que dessas 5 pessoas agora, quem pode ofertar o lance de 6 meses é só 50% das pessoas. Das 5, 2 vão ofertar. 2,5, vai. Não tem meia pessoa, né? Mas vamos lá, né? E o lance de dar 12 meses, então, uma só vai ofertar em cada 5, ou 1,5, entende? Então, vamos lá. Entende o conceito que eu falo de você buscar uma diferenciação, não ser igual a todo mundo no grupo? O fato de você pagar em dia, faça com que você não seja igual a todo mundo no grupo. Então, é isso. Não adianta você depender de lance, você tem que buscar formas estratégicas de ser diferente dentro de um grupo, tá? E, enfim. Beleza? A sacada tá nos lances. Segundo erro, tá? Segundo erro. E dúvidas, perguntas, questionamentos, coloquem aqui nos comentários. Seja bem-vindo, Leia, Roberta. Aqui no Instagram, quem tiver aqui, eu não estou enxergando, eu estou com o celular virado, tá? A ideia é só para você que está chegando aqui também assistir no YouTube, porque lá está rolando a apresentação de slides. De slides não, né? Eu estou compartilhando aqui minha tela, enfim. Se você está procurando uma letra bonita, não vá para lá, mas se você está buscando conteúdo, vá para o YouTube, que tá sendo uma compreensão melhor assistir pelo YouTube, perfeito? Vamos lá. Segundo maior absurdo é você achar que precisa contemplar rápido para ter resultado, tá? Isso não é verdade se você souber o que fazer ao longo do processo, né? Por exemplo, eu sempre digo o seguinte: você achar que consórcio, para valer a pena, precisa contemplar rápido, você tá míope no processo, tá? E você entrar no consórcio querendo contemplar no primeiro mês, também não é recomendado, mesmo que você tenha dinheiro de lance, tá? E outra coisa também é achar que é obrigatório você dar lance em dinheiro para ter resultado. Eu acabei de falar, se você não tem pressa, não tem por que você dar lance em dinheiro. Então eu já vejo muita gente falando assim, mas consórcio só vale a pena se você já entrar e der um lance alto e contemplar no primeiro mês. Isso vale se você tem o objetivo da aquisição do imóvel. Se você quer vender a carta, se você tem o objetivo da aquisição do imóvel num médio prazo, não tem por que você dar lance alto nos primeiros meses. Não faz o menor sentido. Então, vale a pena para um perfil de investimento. Quero comprar o imóvel, tenho a grana e quero fazer isso de forma mais rápida. Nos outros perfis não é, né, adequado, entende? Então, você cravar isso como uma verdade única é um erro muito grande no processo, tá? E outra coisa, por que achar que precisa contemplar rápido é um erro? Por quê? Porque a gente tem centenas de grandes resultados, mesmo a pessoa contemplando com mais tempo de pagamento, né? A gente tem aqui, por exemplo, vários casos, né? Mas poderia citar o caso da Grazi, que contemplou já com 63 parcelas pagas, se não me falha a memória. Vendeu a carta com muito lucro, né? Nas aulas, inclusive, eu mostro o caso da Grazi, tá? E é um entre outros vários, né? O Paulo é outro caso também que eu apresento nas aulas. Deixa eu me lembrar quem mais. Enfim, não lembro de cabeça agora, são muitos casos mesmo, então ficou impossível de eu lembrar de cabeça o número, o resultado de cada um, mas já fica aqui o gancho, né? Nas aulas eu apresento vários, nas aulas da série da Banca de Investimento, vários desses casos, então tá lá no YouTube até domingo de noite, depois disso eu vou tirar do ar, até porque foi o compromisso que eu fiz, então eu tenho que cumprir com a minha palavra, eu disse que ia tirar do ar, que ia deixar por tempo limitado, então não posso agora mudar de ideia, senão eu seria alguém que não cumpriria o que fala. E nesse sentido, lá ainda você consegue acessar, e lá estão centenas, dezenas, né, de casos, né, que você consegue olhar e entender isso que eu estou falando. Mas o ponto é, num caso de contemplação, por exemplo, já com mais tempo de andamento, então não vai ter problema. O que vai acontecer? Ao longo desse tempo que você vai estar investindo o valor da tua cota, enquanto você não contempla, você tem o fator de proteção, né? Tem o fator de proteção, que é a correção da carta, né? A correção.
Então, por mais que, mesmo que você demore mais para contemplar, a tua carta está subindo de preço. E o valor de venda da carta também vai subindo um pouquinho gradualmente, porque, cara, você tem mais pago, então é justo você vender essa carta por um valor maior. As pessoas me perguntam, mas qual é que é o valor de venda da carta, né? Olha, a gente sempre calcula uma média de 20%, mas não quer dizer que vai ser 20%. Aliás, se o cara se prender a isso é porque ele não sabe o que significa a palavra média, né? Por que 20%? Porque se o cara contempla no começo, o valor dessa carta é um pouquinho menor, porque, poxa, tem muito ágio, vai ser mais difícil vender, mas depois você já tem mais investido, então já vai interessar para um outro público. Então, na média, 20%. Vários casos que cartas foram vendidas até a 24, 25, 26, 27, 30, 35%. Tá? Isso vai variar um pouquinho de qual foi o quanto você tem pago nessa carta e tudo mais. Lembre-se que precisa ser atrativo para quem vai comprar a carta. Enquanto ela for atrativa para quem vai comprar a carta, para quem vai usar essa carta no imóvel, tá valendo. Então o ponto por que não tens que te preocupar por contemplar rápido, tá? Por causa de duas situações. Primeiro, porque você tem 3 formas de uso da carta, tá? 3 formas de alavancagem. Alavancagem financeira, a venda da carta. Ah, mas Gabriel, se eu já tenho metade dessa cota paga, vale a pena vender a carta? Ainda vale a pena vender a carta. Tá? Se você for por sorteio, por exemplo, tá? Mas vai ser a melhor rentabilidade do mundo? Não, não vai ser a maior rentabilidade do mundo. Porque já quando você está mais adiantado, vale mais a pena você fazer a alavancagem patrimonial, que é você comprar o imóvel com autoquitação. Tá? Quitação. Agora, se eu não quero comprar imóvel, a alavancagem de aplicação, você deixa o crédito aplicado, rendendo juros. Então, depende qual for o momento, você vai eventualmente, pode ser que você mude o que você vai fazer com a carta. Ou você vai ter resultado assim, ou assim, ou assim. Né? Ou assim, ou assim, ou assim. Isso é um ponto. Então, isso é um dos motivos que vai te dar rentabilidade, dependente de quanto você contempla. Você vai lucrar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tá? Então, não está atrelado ao prazo de contemplação você ter lucro ou não ter lucro. O lucro vai ser diferente, o comparativo seria de renda variável, ele é diferente, mas enfim, tá? Espero que tenha ficado claro. Se não, me pergunta aqui, por favor. Estou aqui para responder também as dúvidas, para que esse conteúdo fique absolutamente claro para todo mundo, tá? Então, uma das formas é isso, que é uma das coisas que você, conhecendo, vai fazer com que você não se preocupe com o prazo de contemplação. São 3 formas de alavancagem, não é só a venda da carta, tá? E a segunda, então, é o que eu já estava explicando, que é o fator de correção, ou seja, quanto mais tempo você vai demorando para contemplar essa carta, mais essa carta vai crescendo de valor também. E mais o valor de venda no mercado dessa carta também vai crescendo um pouquinho. Né? Por isso que lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, você tem ainda possibilidade de venda dessa carta com lucro e a conta segue. Né? Nos gráficos que a gente desenha, a gente vê essa evolução do valor de venda da carta, que começa até em 17%, porque a gente fala de média de 20%, né? Ele pode chegar a 35%, a depender de quanto tem pago. Né? O valor de venda da carta. Ah, Gabriel, eu tirei a primeira parcela, posso vender 35%? Não, não vai ter comprador para essa carta nesse preço, não tem como. Não tem como, porque vai ficar muito cara. Vai ficar mais cara que o financiamento. O camarada vai lá, vai financiar. Mas, poxa, você investiu uma parcela e quer ganhar o que a carta não vale, não faz sentido isso, entende? Então você, no primeiro ano, você recebendo o valor de 17%, seu lucro é absurdo. Imagina uma carta de 100 mil que você investiu, contemplou no lance, tá? Contemplou no lance. Investiu 341 e vendeu a carta por 14 mil, por exemplo. Então, cara, não te preocupa com o valor de compra da carta. O valor de compra da carta, ele está atrelado ao valor de mercado dela, que vai variando, obviamente, à medida que você vai tendo um pouco mais de valor pago na carta. Beleza? Não se preocupe com prazo de contemplação. A preocupação no prazo fará muitas vezes com que você fique preso, atrase e não avance. E quem não avança não consegue ter resultado, não é mesmo?
Beleza? Terceiro ponto, tá? E esse aqui é, olha, fundamental para quem quer, de fato, construir patrimônio, que é o seguinte. O terceiro absurdo é promessas milagrosas que matematicamente não fazem sentido. Vamos lá. Eu elenquei aqui algumas, tá? Que eu já ouvi no mercado, tá? E eu não me lembro nem quem falou, assim, foram coisas isoladas que eu fui ouvindo, na verdade, perguntas, aconteceu muitas vezes as pessoas falaram assim, que aqui eu vi um cara aqui falando na internet, ou não, o cara aqui da loja da esquina me falou isso, ou o gerente do banco me falou isso, aí muitas vezes questiono na consultoria, né, no time aqui, como é que funciona? Os caras, às vezes, assim, né, com mentiras descaradas, e é complicado isso, né, porque, enfim, aí a pessoa às vezes não conhece e vai acreditando nisso, e aí não tem resultado, e daí o problema é o consórcio. Não, o problema não é o consórcio, o problema foi que você não acertou no método, você confiou em algo que, infelizmente, não faz sentido, não é verdadeiro. Então, isso também é um problema, tá? Por exemplo, coisas que eu já ouvi, tá? Uma vez eu ouvi o cara falar o seguinte, ó, nos meus grupos, ou enfim, nos consórcios que eu vendo, o cara disse assim, todo mundo é contemplado até a metade do plano. Cara, vamos lá, é complicado isso, né? Porque, vamos lá, eu acabei de explicar, né? Se eu tenho aqui, né? Se eu tenho, sei lá, 500 pessoas num grupo, tá? Todo mês, né, numa carta de 500 mil reais, que seja, tá? Todo mês, cada pessoa coloca R$ 1.000, eu junto 500 mil, né? Eu junto 500 mil. Então, o que acontece? Nesse primeiro mês, todo mundo vai colocar R$ 1.000. Vou juntar 500 mil. Eu vou contemplar o quê? Uma dessas pessoas que vai levar 500 mil. Estou fazendo aqui assim, num exemplo hipotético de um grupo que não seria bom, porque seria tudo sorteio aqui, né? Mas só para vocês entenderem a mentira que é você falar, todo mundo vai contemplar até metade. Não. Porque aqui no primeiro mês, esse caixa zerou, entendeu? Por quê? Porque juntamos 500 mil e pagamos o contemplado, os 500 mil. No segundo mês, recomeça o processo, eu preciso juntar de novo. Então, se lá na metade do plano, eu vou ter contemplado metade. Por quê? Porque cada mês eu juntei um contemplado, o valor para contemplar uma pessoa. Não tem como eu ter. Mas Gabriel, tem uma sobra de caixa. Olha só, a sobra de caixa, vamos supor que aqui cada um investiu 2 mil por mês e eu tenho 1 milhão, tá? 1 milhão, né? Então, eu tenho 500 pessoas, cada uma colocando 2 mil por mês, eu vou juntar aqui 1 milhão, então. Né? O que vai acontecer? Eu não vou contemplar uma carta, eu vou contemplar 2 cartas. Tá? Mas vamos lá, todo mês eu vou zerar. Todo mês eu vou zerar. Então, lá na metade eu também vou estar zerado de novo, porque eu vou estar contemplando de 2 em 2, porque eu tenho que entregar 1 milhão. Isso é uma regra do consórcio, você zerar, não digo zerar, né, mas você entregar o saldo de caixa. Então a matemática aqui vai sempre ser assim nesse sentido, né? E agora, outra coisa, não, mas aqui, na verdade, aqui eu arrecadei, até vou voltar aqui, ó. Eu arrecadei aqui, sobrou um pouquinho, né? Eu arrecadei 510 mil. Então sobrou 10 mil, beleza, esses 10 mil vão sobrar. No outro mês, mais 20 mil. Lá, sei lá, no mês X, que eu juntei novos 500 mil, naquele mês eu vou contemplar uma segunda pessoa, então. Entende? Então, esse é o processo. Todo mês você renova o caixa. Então não existe a menor possibilidade de contemplar todo mundo até a metade. Mas Gabriel, eu tenho no meu grupo os lances livres, então o pessoal vai lá e ele dá um lance maior. Ele dá um lance maior. O que vai acontecer? Naquele mês, eu tive a entrada de caixa do lance livre. Então, ele vai contemplar uma pessoa a mais por mês, naquele mês. Entende? Ou seja, todo mês vai zerar esse caixa. Não vai sobrar caixa para você contemplar o dobro de pessoas com a mesma arrecadação mensal. Entende? Ou seja, continua arrecadando R$ 1.000
mas vou contemplar 2 pessoas. Como é que eu vou juntar 1 milhão para contemplar 2 pessoas se eu não aumentar a arrecadação? Não tem como, entende? Não tem como. Não tem como. Eu continuar coletando R$1.000 por mês para entregar 1 milhão por mês num grupo de 500 pessoas. Para então entregar 2 de 500 e todo mundo contemplar até metade. Não, cara, eu não vou ter dinheiro para pagar essas 2 pessoas por mês. Essa é a lógica de um grupo. Então, enfim, isso é um absurdo que eu já ouvi, tá? Outro absurdo, né? Outro absurdo, né? Você não olhar com cuidado para os resultados. O que mostra que uma estratégia funciona ou não? Né? Falar, até papagaio fala. Tá? Agora, o que mostra? É eu rabiscar aqui no tablet os números? Beleza, isso pode ser legal, tudo, mas ainda assim não mostra resultado. O que mostra resultado, o que mostra que uma estratégia funciona é você analisar a quantidade de resultados que esse método entrega. E quando você vai investigar isso a fundo, você consegue ver nitidamente a diferença de quanto resultado um sistema entrega e quanto resultado outro sistema entrega. O quanto você juntar essas possibilidades num processo, num método, vai acelerar o teu processo. Tá? E eu não estou falando de promessa de enriquecimento. Isso é outro grande problema. Aí o cara diz, você vai lá, você pega, você contempla, compra um imóvel no leilão, você contempla uma carta, você recompra teu próprio imóvel, depois você repete a operação, em 5 anos você tem 38 imóveis. Cara, vai devagar, cara. Não é assim que funciona na vida real. Talvez na Disney funcione assim. Me apresente um caso, então. Me apresente com provas. Que em 1 ano o cara comprou 5 imóveis, como alguns prometem. Isso não existe, entendeu? A não ser que o cara já tenha lá, eu tenho 10 milhões em bens, eu vou pegar esse dinheiro, vou transformar isso em 20 milhões em bens com autoquitação. Se você já tem dinheiro. Bom, aí até pode ser possível, mas eu vejo as pessoas na internet, eu tenho 5 mil reais mensais, como fazer para chegar em 1 milhão em 1 ano? E o cara vai lá e explica como chegar, explica, né? Explica daquele jeito, não tem como, não é assim, não acredite no conto de fadas desse negócio, né? Outra coisa também que na internet você tem que cuidar muito é cuidar com as aparências, tá? E as aparências têm dois pontos de vista, né? Nas aparências. Porque assim, eu não estou dizendo para você ir atrás do cara que posta foto no Porsche. Porque você sabe que a maioria das vezes esse Porsche é alugado. Ou, só para te dizer que ele conseguiu daquele jeito. Ou, o Porsche até existe, não é alugado, mas daí, isso é bem comum assim nos especialistas em investimentos, né? O cara aluga o Porsche para mostrar que tem sucesso. Ou ele até compra o Porsche, mas não fruto dos investimentos e resultados que ele tem, mas fruto do negócio dele. O cara abriu uma empresa que vende curso na internet, e nada contra isso, e vendeu, sei lá, centenas de milhares de cursos, né? E conseguiu comprar a Porsche por causa disso. Tá bom, parabéns, legal, show de bola, nada contra os cursos, mas você precisa entender que esse cara não comprou a Porsche porque ele investiu assim, assim, assado, e em 1 ano ficou multimilionário. Isso não existe. Então, cuidado com essa parte. E cuidado com o contrário também, né? Porque às vezes você olha o cara falando uma coisa, tá? Aí você vai olhar assim. Eu aprendi uma coisa muito importante, assim, né? As coisas são o que são, é verdade. Mas não basta você ser coerente. Não basta você ser você ser alguém que entrega resultado. Você também tem que parecer coerente, parecer alguém que entrega resultado. Né? Você não pode só parecer sem ser, mas não adianta você querer ser sem parecer. Meio confuso, mas é verdade. Ou seja, quando você olha para porque quando o cara não parece também que entrega esse resultado, você também tem que dar uma desconfiada, né? Então, assim, não é nem 8 nem 80, entendeu? Não é o cara da Porsche alugada, e aqui nada contra a Porsche, tá? Ótimo de um cara, se o cara comprou com o esforço dele, poxa, parabéns, mérito total, né? Eu tô falando da Porsche que tá ali para te fazer acreditar numa coisa que não existe. Esse é o ponto, tá? E aí você pode usar Porsche, pode usar qualquer carro como exemplo, tá? Ou mansões, etc e tal, né?
Mas o outro caso também você tem que prestar atenção, né? O cara diz, fala, e você não vê esses resultados, né? Ou você vê meia dos resultados que a pessoa fica repetindo os mesmos resultados, ou seja, poxa, não tem ninguém mais novo que ganhou isso aí, quer dizer, é só essa mesma meia dúzia de pessoas. Então, cara, vamos lá, né? Outra coisa que eu escuto também, que é um erro matemático, né? Quando a gente fala de grupo de consórcio, que é grupos pequenos você tem mais chance de contemplação, tá? Isso, vamos lá, o que acontece? Você tem mais chance de contemplação por sorteio. Isso pode até ser. Grupos pequenos você tem mais chance de contemplação por sorteio, tá? Mas, vamos lá, voltando. Lembre-se sempre de que um será o primeiro e um será o último. Então, por mais que você tenha mais chances, e o que eu estou procurando nos meus investimentos não é ter chance de algo, e sim ter a certeza de que eu vou ter um retorno de um jeito ou de outro, né? Quando eu abro investimentos, então a chance não me interessa. Eu não estou jogando na loteria, entendeu? Então, se eu tenho um grupo pequeno, tá? Se eu tenho lá, por exemplo, 500 pessoas, por exemplo, no grupo, 500 pessoas, eu vou ter um caixa para contemplar. Sei lá, vamos supor que eu arrecade para contemplar uma pessoa por mês. Né? Eu vou contemplar uma pessoa, um exemplo, tá? Ou se eu tenho uma parcela um pouquinho maior, eu contemplo 2 pessoas, tal. Beleza, né? Agora, se eu tenho no outro grupo, pensando proporcionalmente, né? 3.000 pessoas, eu tenho 6 vezes, eu vou ter 6 pessoas aqui, entendeu? Então esse é o processo. Então dá no mesmo, grupo pequeno e grupo grande, porque eu não estou buscando contemplação por sorteio, tá? Agora, se eu tenho um grupo com mais dinheiro, concorda comigo que eu tenho mais oportunidade de trabalhar os lances, porque eu tenho mais caixa, contemplo mais pessoas por mês, porque eu tenho mais dinheiro, tenho mais distribuição de contemplações. Dito isso, então eu tenho mais possibilidade de analisar e trabalhar lances. Então, essa é a lógica. Então, grupos pequenos não são os mais interessantes nesse contexto de investimento, porque a gente não está buscando sorte. Beleza? Quarto absurdo que se conta é o programa de compra garantida. Tá? O quarto absurdo é você investir em uma carta de consórcio quando você não sabe ou não tem a certeza ou, enfim, não sabe como você fará a venda dessa carta. E por que eu estou falando isso? Porque com muita frequência chegam pessoas, por exemplo, até vou citar alguns nomes porque eu não estou ofendendo a empresa, tá? Mas são casos reais, tá? Hoje, por exemplo, o time chegou e falou, tem um cliente que tem uma carta de crédito na Caixa Consórcios, ele quer vender, já faz vários meses e não consegue vender, não acha comprador para a carta. Inclusive, ele está oferecendo a carta por menos do que tem pago e ninguém quer comprar. Que troço absurdo. Por quê? Porque provavelmente o prazo de grupo é ruim, cartas contempladas dessa administradora não são tão procuradas, então tem N situações, né? Ele não conhece o mercado, não sabe para quem oferecer, etc e tal. Então, veja lá, o cara contemplou a carta, mas agora está lá e não consegue vender, não consegue tirar o lucro disso. Né? Outro caso, um tempo atrás também, o cliente tinha contemplado uma carta no Sicredi, na cooperativa. Tá? Também contemplou com 2, 3 parcelas, o gerente disse que ia colocar num portal deles lá. Estou falando do que me falaram, tá? Enfim, estou botando as palavras aqui no microfone, as palavras que o cliente colocou, tá? Ia colocar num portal e que 2 toques ia vender a carta. Resumo da ópera. Demorou, quando vendeu o cara não pagou, teve que pegar a carta de volta, agora estão pensando em usar a carta porque não conseguiram colocar ela no mercado. Entende? De novo, não estou falando mal do Sicredi, entendeu? Não estou falando mal da Caixa. Só que, poxa, você não tem um processo, você não sabe como fazer, entendeu? Por isso você não vende essa carta. E realmente, cartas do Sicredi, a procura é muito menor. Ué, Gabriel, por quê? Porque o Sicredi tem uma metodologia que
somente clientes do Sicredi podem comprar essa carta. Então, se eu tenho a carta Sicredi, você gosta dessa carta, você não pode comprar de mim porque você não é correntista lá, você tem que abrir uma conta, você tem que não sei o quê. Limita, entendeu? Limita o processo, tá? Então, um exemplo só, né? Outro caso que chegou também recentemente, né? Gente que tinha uma cota com a Maicon, que promete um portal que você cadastra a carta contemplada e assim como rapidamente você vende a carta. O cara tá lá com essa carta há um tempão e não vende. Então, não é assim você ter um portal. Outra coisa que eu escuto, não, quando tua carta contemplar, eu vou arrumar comprador para ela. Cara, você não acha vago isso? Eu acho vago, entendeu? Foi por isso que no desenvolvimento do método ERS a gente criou o programa de compra garantida. Porque, cara, eu sei aonde colocar essas cartas, né? Eu sei qual é o público que procura essas cartas. Por quê? Porque eu estou fazendo isso há 16 anos. Então, por que eu vou pegar e dizer para ti, não, eu vou arrumar um comprador? Cara, se eu tenho tanta certeza que eu vou arrumar um comprador, então, cara, eu compro essa carta, então. Se eu não comprar essa carta é porque eu não tenho tanta certeza assim que eu vou arrumar comprador. Esse é o meu jeito de pensar, entendeu? Então, eu compro a carta e depois eu coloco de novo ela no negócio buscando o comprador. E sim, é normal, às vezes demora 1, 2, 3, 4, 5 meses para vender essa carta. Mas não tem problema porque já está dentro do meu escopo isso, já estou organizado para isso, está tudo bem, faz parte do nosso processo. Nós organizamos o nosso negócio para isso. É como uma loja de carros. Eu gosto de comparar esse cenário com uma loja de carros porque eu acho que são coisas muito diferentes, obviamente, né? Mas tem essa similaridade na hora de negociar, né? Você vai querer vender o seu carro, né? Você pode vender ele particular. Sim, você tem que saber quem quer aquele modelo, quem tal. Aí o cara comprou a carta, comprou o carro. Ele não gostou, ele pode acionar uma garantia contra você, tá na lei, ele pode fazer. Então tem N riscos que você tem vendendo um carro particular. Pode dar certo? Pode. Pode não dar certo? Pode não dar certo. O que eu vejo acontecer? Que a esmagadora maioria das pessoas que compram, que vendem carros, procuram vender carros com uma empresa que trabalha com carros, que é especialista em carros, né? A minoria vai vender carro no particular, se você olhar a quantidade de volumes de negócio que acontece, né? Eu pensei, cara, a gente tem que trazer isso também para o mercado de crédito contemplado de consórcio, para você ter a segurança que está vendendo a carta, vai receber o valor, entendeu? Você não passa a carta para um cara tentar vender ela. É complicado isso, entendeu? Enfim, você vendeu a carta, você transfere a carta, você tem que ganhar o dinheiro dela, senão não faz o menor sentido, entendeu? E é lógico isso, né? Mas enfim, tem que estar atento a isso, né? Aí o cara comprou a carta, aí não conseguiu usar porque ele comprou, você não sabia, ele não sabia e tal, não vai conseguir usar, vai querer devolver a carta, e você tá com o cara te enchendo o saco. Então, sabe, será que isso é uma forma sustentável de investir no negócio? Não, isso é meio que você fazer uns brick, né? Um termo que acho muito engraçado, né? Cara, você quando está investindo no método ERSA, você não está fazendo brick, você está investindo num modelo sólido e consistente que entrega há anos centenas de resultados. Por quê? Porque tem os pilares que abraçam todos os pontos relevantes ao longo do processo, tá? Então, hoje, por exemplo, assim, eu não compraria uma carta de consórcio pensando em vender ela se eu já não tivesse muito claro como eu vou vender essa carta. Né? Porque, enfim, porque não existe um mercado, não existe uma bolsa de valores que você coloca a tua carta à venda em segundos ela vende, entendeu? Não existe isso, né? É um mercado como um mercado de carros, né? Você vai precisar buscar a pessoa e tal, que quer aquele carro, etc e tal. Beleza? E o quinto e último absurdo, e eu chamo de absurdo aqui propositalmente porque eu vejo que isso é o que mais atrasa as pessoas, esse é o quinto, então, o último ponto da nossa aula de hoje, que é você demorar demais para começar. Cara, o que eu mais escuto na verdade, nem escuto tanto assim, tá? Mas assim, escuto com alguma frequência, aparece de novo esse questionamento. Ah, mas é que eu não sei, pode ser que demore a contemplar. Aí você vai olhar o cara, já está há 5 anos pensando em fazer isso e não começou. Então, na maioria dos casos, o que mais demora não é o cara contemplar, é o cara começar o processo, que ele se enrola por anos ele joga fora, porque não, esse mês não sobrou dinheiro, esse mês não deu para fazer e tal. Cara, se você ficar esperando sobrar dinheiro, você não vai investir nunca na tua vida. Não é assim que funciona o processo mental de investimento. Ah, vou ver o que sobra, vou investir. Não é assim que funciona. Se você estudar um pouco sobre finanças comportamentais, você vai entender
que não é assim que funciona. Você vai entender, se você olhar para finanças comportamentais, você vai entender que não é você colocar meia dúzia de reais aqui e esperar que em meia dúzia de dias você tenha um monte de lucro e tal. Não é assim que funciona. Eu digo sempre, né? Infelizmente, que bom se fosse, que daí também seria mais fácil a minha vida de investimentos. Mas não é assim que funciona, a gente tem que entender como funciona o mercado, tá? Então, e outro erro comum que eu vejo, né? Absurdo, que é o quê? Eu vou fazer uma cota para testar. Olha, tudo bem, respeito e tal, mas não, assim, é em vão. Você está perdendo tempo. Por quê? Porque esse teste já foi feito há 16 anos atrás, ao longo de 16 anos. Esse teste já aconteceu, então não é você que está testando não, tá? Fica tranquilo. Eu já testei isso há muito tempo. Inclusive, várias das mudanças, das grandes novidades, das grandes sacadas que existem no nosso sistema, foi por causa de testes que eu fiz no passado. Então, eu já testei, fica tranquilo, não é você que tem que testar não, relaxa, relaxa. Aí o camarada tem lá capacidade de investir R$1.000 por mês, ele vou começar com 350 só para ver como é que vai. Aí a gente sabe que é um processo de investimento de médio prazo. Aí você, eventualmente, você começa com uma carta em vez de começar com 3 ou com 5, tá? Então você já vai ter muito exprimido o teu cálculo de probabilidades. Por quê? Porque você tem, no nosso grupo, você tem o sorteio que é brinde, tá? Você tem lance autocontemplável fidelidade de 6 meses, lance autocontemplável fidelidade de 12 meses. Você tem 4 oportunidades de participação por mês, fora o lance livre, tá? Se você tá com 5 cartas, você tem 25 já. E lembrando que fidelidade de 6 meses, 12 meses, lembre-se sempre disso, você não concorda com todo o grupo, você concorda com uma minoria do grupo, né? Ou metade do grupo, em alguns casos, aí vai depender um pouquinho do histórico de cada grupo. Então, você está jogando um monte de probabilidade fora, tá? Então, testar com uma carta, você nem está fazendo um teste, porque você está deixando de usar uma ferramenta que você poderia estar usando, que é a pulverização de cotas. Fazer um teste com uma carta, podendo investir em 5, é você não testar. Porque uma das partes importantes é a pulverização e você não está pulverizando. Então você está fazendo um teste meia boca. Né? Ah, mas Gabriel, eu não consigo investir em 5 cartas. Tudo bem. Eu sempre digo isso. Você está no começo da jornada e você tem que começar de algum jeito. Se não pode ser com 5 cartas, está tudo bem. Que seja com uma, eu comecei com uma lá no passado. Então, mas não caia nessa armadilha de eu vou fazer para testar e tal, né? Enfim, eu acho que isso é um processo que vai te atrasar e não vai te ajudar, né? O teste já foi feito. E outra coisa também é você quando eu já tenho um consórcio, você viu que, poxa, você errou, não é o melhor grupo, não é e tal. Muitas vezes, e aí vai ter que analisar, tá? O que grupo é, às vezes é o grupo muito errado. Às vezes é um grupo que falta algum detalhe e tal, enfim, então cada caso tem que ser analisado, tá? Mas de maneira geral, insistir no erro pode ser um erro maior ainda. Porque, por exemplo, tá? Por exemplo, você tá indo daqui do Rio Grande do Sul a Santa Catarina, tá? No verão, para passar uma semana naquelas praias lindas que tem em Santa Catarina, tá? Aí você pegou a estrada aqui. Você não cuidou direito, você pegou a estrada. Você não ligou o GPS e tal, você foi, né? Você foi. Para quem conhece um pouquinho o estado vai entender. E eu fui, peguei a 116 em direção a Pelotas, o lado oposto, né? E aí lá sei lá, deixa eu lembrar de uma cidade que fica no caminho, né? Enfim, lá no meio do caminho, Guaíba, né? Em Guaíba. Não é nem metade do caminho. Você viu que tá errado. Puxa, mas peraí, essa estrada aqui eu tô em Guaíba, cara. Mas para quem vai para Santa Catarina, não passa por Guaíba, saindo aqui da serra, né? Poxa, eu tô errado. Eu vou olhar no mapa. Poxa, realmente, cara, eu tô indo para Pelotas, caramba. Mas eu queria ir para Florianópolis. Nossa, completamente o oposto. O que você faz? Você, enfim, assume o erro, paciência e tal, fica bravo consigo mesmo, um processo natural. Eu sou muito daqueles que, quando tu comete um erro, eu fico bravo comigo mesmo, fico me xingando um tempão. Minha esposa até tenta me corrigir, enfim, é um defeito meu. Mas enfim, mas depois, obviamente, tudo bem, errei, paciência, vamos pra frente. Mas o que você faz? Você continua andando até Pelotas para ter certeza que estava errado? Ou você
assume o erro, corrige a rota, vira, faz o retorno e vai então a Florianópolis. Isso é uma resposta que você tem que dar. Agora, daqui a pouco, é o seguinte. Pô, você percebeu o erro em Guaíba. Pô, dá tempo ainda de mudar. Teu prejuízo vai ser menor se você mudar agora do que continuar. Você já está muito tempo, você já está quase chegando em Pelotas. Poxa, é melhor eu ficar por Pelotas mesmo. Talvez. Mas existem coisas que você pode fazer, inclusive a redução de crédito, tem algumas coisas que você consegue fazer para tentar reajustar, pelo menos em partes dessa rota, tá bom? Então, para resumir, demorar para começar é o quinto absurdo que eu vejo, né? E que atrasa muito os teus resultados. Beleza? Dúvidas, perguntas? Vamos encerrando a nossa aula aqui de hoje, deixando apenas um lembrete final, que nós estamos com as inscrições abertas para quem deseja investir no método ERSA, um método que engloba um processo de investimento focado em construção patrimonial, usando sistemas de alavancagem, promoção de alavancagem financeira, quando você investe num consórcio com o intuito de vender a carta, alavancagem financeira, usando alavancagem patrimonial, quando você usa uma cota de consórcio para comprar um bem e o inquilino, por exemplo, que vai pagar esse bem, não é você que paga, você compra um imóvel pagando 1/10, 1/3 do valor dele, metade do valor dele que seja, ainda assim, você faz uma construção patrimonial muito mais otimizada. E para quem quer fazer alavancagem de aplicação, que é ter o rendimento sobre o crédito da carta e não sobre apenas as somas de parcelas, você tem o crédito aplicado no fundo de investimento que vai render muito mais do que se você aplicasse você por conta, tá? São as 3 formas de alavancagem e as inscrições estão abertas para quem quiser diversificar os seus investimentos, para quem já investe em outros negócios e quer diversificar, e para quem quer botar o pezinho na água, quem quer começar no mundo dos investimentos, para quem não investe, para quem não consegue, inclusive, guardar dinheiro, enfim, tem uma série de benefícios colaterais que o método ERSA apresenta. E para quem quer isso, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo, enquanto eu falo aqui, vocês estão procurando, tá? Comentários desse vídeo, o link para você se inscrever e participar, tá? O link para você preencher um formulário, um formulário de aplicação, justamente para você entender melhor, tirar suas dúvidas, etc e tal, né? Sobre o processo, enfim, e ter esse discernimento que vai ser fundamental para você investir isso ao longo do processo, tá? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu pegar aqui o link aqui, achei, pronto, ó, tá nos comentários, tá? Através desse link você vai colocar uns dados básicos de você e você vai conseguir então ter um atendimento personalizado para poder entender qual é o melhor modelo de investimento. E para quem quer entender mais a fundo, não deixe de assistir as 3 aulas da série Alavancando Investimentos que sairão do ar no domingo de noite. Até lá você tem essa oportunidade de assistir, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos, tá? Aqui no Instagram também, para quem participou, muito obrigado. E tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Até mais.